Bom, pessoal, como eu tinha prometido aí, então estou fazendo um vídeo bem rápido, falando um pouquinho sobre o estudo de tempos e movimentos com tempos cronometrados, ou cronoanálise. Tá? Então, ela é uma técnica que ela é feita observando a atividade no local em que elas são executadas. Tá? A gente tem uma série de recomendações, então eu preciso preparar o ambiente, preparar o colaborador, preciso avisar a equipe, né? Tem alguns equipamentos que eu utilizo, né? Como filmadora, cronômetro, algumas planilhas de controle, tá? Utilizo aí algumas técnicas para evitar aí a alteração dos ritmos e hábitos do funcionário, tá? Tem que fazer também um tratamento aí para o funcionário acabar não alterando o ritmo dele, tá? Não ficar estressado, então diminuir o ritmo ou fazer rápido demais, tá? Ela segue aí algumas etapas, alguns passos. Eu vou apresentar bem rapidamente cada um desses passos, tá? O primeiro passo é estudar e dividir a operação em elementos, tá? Então, eu pego uma atividade, observo ela previamente. Dessa observação, eu divido ela em algumas etapas, tá? Não tem uma regra de ouro para fazer essa divisão, tá? Vai muito do feeling, do bom senso, podemos dizer assim, do cronoanalista. Tá? Eu não posso nem fazer divisões demais, então dividir em muitas etapas que de repente eu não consiga nem aferir esse tempo, né, com precisão, e também nem posso fazer etapas de menos, agrupar de repente muitos movimentos numa mesma etapa e não permitir aí que eu faça uma atuação em cima dessa atividade com a finalidade de estar promovendo algum tipo de melhoria aí, né, no processo. Tudo bem? Normalmente aí, a gente tem que seguir algum tipo de critério, né? Onde começa, onde termina cada uma dessas etapas, né? Mas, como eu já disse, não tem um padrão exato. Olha, faz desse jeito ou faz daquele jeito. Vai muito do bom senso, mas ele tem que ser, tem que possibilitar que você faça a análise do que das atividades, que você consiga coletar os tempos, tá? E que você consiga fazer um estudo aí e possa atuar de forma a melhorar o processo. Então, um exemplo, né? Imagine que você vai ter que atender a porta da sua casa. Você está sentado no sofá, né? Então, como a gente pode dividir essa etapa? De repente, essa atividade em duas etapas, né? Primeira etapa, levantar e pegar a chave. Levanto, me desloco até o local em que está a chave, tá? E a segunda etapa, depois eu vou da onde está a chave até a porta, coloco essa chave na fechadura e abro a porta, né? Então, de uma forma bem simples aí. Segundo passo, eu preciso determinar a amostra de ciclos, ou seja, quantos ciclos eu vou estar fazendo, né? Quantos ciclos eu vou estar coletando. A literatura fala que entre 10 e 20 é uma quantidade aí considerável como boa para fazer esse tipo de estudo, mas tem uma fórmula que ela permite fazer a gente chegar nesse resultado com maior exatidão. É uma fórmula um pouco complexa, tá? Eu vou mostrá-la aqui, mas eu não vou explicar ela, tá? Normalmente utilizam-se aí entre 10 e 20 ciclos. Segue essa regra de ouro aí para determinar a amostra de ciclos. Tá? Então, a fórmula é essa aí, tá? Onde eu tenho N igual a razão entre multiplicação do coeficiente da distribuição normal, que é dado por uma tabela em cima do nível de confiança que você quer, tá? Vezes aí a amplitude da amostra, o quanto varia essa amostra aí, tá? Dividido pelo erro esperado, vezes aí o coeficiente em função do número de cronometragens realizado anteriormente, ou seja, antes de determinar essa amostra, eu preciso ter uma coleta já de ciclos,
tá? Vezes aí a média da amostra. E tudo isso aí elevado ao quadrado. Então, veja que era uma forma um pouco complicada, por isso que parte para utilizar aquela regra de 10 a 20 cronometragens, tá? As tabelas utilizadas nesse cálculo tem aqui partes dela, tá? Então, ó, se eu quero uma probabilidade de 90% de acertar, eu uso um valor de 1,65 e assim por diante, tá? E o coeficiente para o número de cronometragens também está aqui, ó. Então, se eu faço 3 cronometragens previamente, eu utilizo 1,693, tá? Mas é um pouco complexo e a gente não vai entrar aqui nessa questão, pelo menos não por agora. Terceiro passo, eu passo para a observação propriamente dita, tá? Então, vou lá ver a atividade, vou começar a registrar esses tempos, tá? Aí, para isso a gente utiliza algum tipo de planilha, não tem um padrão único, tá, pessoal? Não tem um padrão único, mas é uma tabela, às vezes muito simples, onde eu coloco cada elemento que eu dividi, né? E ó, na primeira amostra, qual foi o tempo? Na segunda amostra, e assim até aí a quantidade de amostras aí que foi estipulada para o estudo. O quarto passo, eu vou estabelecer a estabilidade das medições. E aqui, na verdade, o que eu vou fazer? Se eu tiver algum valor muito discrepante, então veja, de repente eu coletei os tempos. Na primeira amostra, 20 segundos, na segunda, 19, na terceira, 22, uma variação pequena, eu vou manter. Aí, de repente, em uma das amostras, demorou 50 segundos, né? Sei lá, pode ter quebrado uma ferramenta, pode ter tido algum outro problema, então a gente tira, porque esse valor ele vai tornar muito discrepante aí os nossos cálculos, ele vai induzir a um erro, tá? Então, valores que estejam muito altos ou muito abaixo aí da média, nós acabamos excluindo do estudo, tá? Quinto passo é avaliar o ritmo do operador, que é a velocidade com que ele executa as tarefas. Também é feito de uma forma bem subjetiva, tá, pessoal? Não tem uma fórmula, nada, né? Então, é o cronometrista aí que está analisando que vai estipular. Olha, ele trabalhou numa velocidade normal? Ah, então é 100%. Ele trabalhou de forma acelerada? Ele trabalhou mais rápido que o normal. Mas quanto? E ele vai estipular um valor, 110, 120%. E a mesma coisa se ele sentir que o operador foi um pouquinho mais devagar. Tá? O sexto passo, a gente vai determinar as tolerâncias, ou seja, nós vamos identificar folgas, paradas que podem ter no processo e vamos dar um fator de tolerância, né? Tem algumas regras aí, mas normalmente a gente segue essa fórmula aqui, pessoal. Fator de tolerância é igual a 1 sobre 1 menos P. E o P é a relação entre o tempo parado total durante o ciclo de trabalho, tá? Durante uma jornada de trabalho, dividido pela jornada de trabalho. Até proponho aqui, ó, um cálculo, né? Então, imagine que numa jornada de 8 horas, né, foi calculado aí que a jornada, o trabalhador ele para aí por volta de 60 minutos aí a cada jornada de 8 horas. Então, a gente parte para a solução, né? Então, 60 minutos é o tempo de parada, tá aqui. Minha jornada é de 8 horas, vezes 60 minutos, 480 minutos, tá? Então, cálculo de P é o tempo da parada, 60 minutos, dividido por 480 minutos, que vai dar 0,125. Tá? Depois utilizo esse valor lá na minha fórmula, substituindo aqui, ó. Então, é 1 sobre 1 menos 0,125, que dá 1 sobre 0,875. Isso vai me dar um fator de tolerância de 1,1428. Tá? E na hora que eu for calcular o meu tempo padrão, eu utilizo esse fator de tolerância, porque eu entendo que o meu trabalhador ele não vai trabalhar ininterruptamente como uma máquina. Tá? Ele vai ter seus momentos de parada aí.
Sétimo passo é determinar o tempo normal, tá? Para determinar o tempo normal, eu preciso da média das cronometragens. Então, cronometrei, por exemplo, 5 vezes. Vou somar esses 5 tempos e dividir por 5. Cronometrei 10 tempos. Vou somar esses 10 tempos e dividir por 10. E assim sucessivamente. Somo as cronometragens e divido pelo número de vezes que eu cronometrei. Tá? E para achar o tempo normal, né? Normal, até esqueci de um Lzinho aqui, ó. Normal é por meio da fórmula. Então, tempo normal é o TC, né? A média das cronometragens vezes a velocidade que foi estipulada pelo cronoanalista, tá? Em exercícios da disciplina de administração da produção 2, o exercício sempre vai determinar aí a velocidade e dar os valores para calcular o fator de tolerância ou já dar o próprio fator de tolerância, tá? Então, aqui dou um outro exemplo, tá? Então, veja, ó, no caso, eu fiz 3 coletas aqui, somo esses tempos, tá? Eu até vou mostrar aqui no próximo. Ó. Então, eu somo os outros tempos ali, ó, vamos voltar. Ó, 40 mais 0,40 mais 0,42 mais 0,38, dá 1,2. Né? Pego esses tempos, divido por 3, vai me dar a média de 0,4. E aí, de repente, o cronoanalista falou, olha, nessa análise aqui, o operador estava trabalhando abaixo da sua velocidade normal, ele estava trabalhando mais ou menos 90% da sua velocidade normal. Multiplico esse aqui, 0,40, por 0,9. 90 dividido por 100, 0,9, que dá um tempo normal de 0,36. E assim eu vou fazendo com as outras também, pessoal. O oitavo passo, eu determino o tempo padrão. Então, com os tempos normais calculados, eu posso calcular o tempo padrão utilizando a seguinte fórmula. Tempo normal vezes o fator de tolerância. E aqui que entra aquele fator de tolerância calculado anteriormente, tá? Então, vamos lá. Ó. Considerando o mesmo exemplo, né, imagine lá calculei aqueles tempos normais, tá? E tive uma tolerância aí determinada de 15%. Então, 15% do tempo que eu tenho disponível, eu tenho algum tipo de parada, tá? Então eu peço para calcular o tempo padrão. Depois eu peço para estipular aí a capacidade produtiva em determinado horário, né? Então, ó, nesse horário de almoço aqui, ó, da meio-dia a 1, há uma estimativa de 50 sanduíches. Quantos chapeiros são necessários? Então, entendendo que aqueles tempos é para um operador, então vamos lá. Então, tem o tempo normal, lembra que eu calculei lá, 0,36. Vou multiplicar isso pelo meu fator de tolerância, que foi dado de 15%. 0,36 vezes 1,15, 0,414. Então, o tempo padrão dessa atividade aqui, ó, colocar o hambúrguer na chapa, é de mais ou menos 41 segundos e meio, né? E aí eu tenho para todas elas. Tá? Legal? Aí, em cima disso aqui, ó, calculo o tempo de cada uma das atividades. Para eu saber o tempo necessário para fazer um hambúrguer, tá? Eu vou somar os tempos padrão necessários aí para estar fazendo esse lanche. Tá? Então, somo esses tempos padrão, legal? Somo todos esses tempos aí, né? E ele vai me dar aqui, ó, 2,782 minutos por lanche. Então, eu demoro aproximadamente aí 3 minutos para fazer cada lanche, pessoal. E aí, com esse tempo, eu consigo calcular a capacidade produtiva. Vejo quanto tempo eu tenho disponível. No caso aqui, ó, 60 minutos, naquela 1 hora, lembra? Da meio-dia a 1 hora, tá? E divido pelo tempo padrão. Aí ele vai me dizer, ó, um chapeiro, em 1 hora, vai conseguir fazer aí 21 lanches e meio. Se eu tenho uma demanda de 50 sanduíches,
divido 50 sanduíches pela capacidade produtiva de um chapeiro, 2,319 chapeiros. Ou seja, para atender 50 lanches aí em uma hora, eu vou precisar de 3 chapeiros, vou precisar de 3 funcionários. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, de uma forma bem rápida, esse aí é o estudo de tempos e movimentos. Tá ok?